Shalom, shalom, amados. Como é que vocês estão? Vamos aqui analisar algumas ferramentas que vocês podem ser disponibilizadas para vocês e vocês poderem, pelo menos o básico, entender o que nós falamos na Techuvá. Então, aqui tem um site que ele vai ter léxico, né, o léxico dele. Ele vai ter Strong, ele vai ter ferramentas, vai ter uma série de bíblias. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, que tem regras de hermenêutica que não podem ser quebradas por um simples fato da Bíblia passar dessa forma, né? A Bíblia passa que ela, neutra, sem a pessoa, ela tem versículos, ela tem uma linguagem original. Então, aí vai entrar uma matéria chamada exegese. Exegese, primeira regra de exegese é: texto sem contexto é um pretexto para heresia. É um pretexto, né, para várias coisas. Não só para heresia, mas é um pretexto para desculpa, é um pretexto sem uma análise. Texto sem contexto é um pretexto, tá bom? Sem análise do contexto. Existem dois tipos de contexto: o contexto imediato e o contexto remoto, tá bom? O imediato é o que está ali, né? O imediato é o livro todo, chega a ser o livro todo, que o livro todo estiver falando, um autor só é o pensamento dele. Contexto remoto é o mesmo assunto em outro livro, mas está dentro da Bíblia, então nós vamos ter que ir para a segunda regra. Um versículo não pode contradizer o outro. Bom, tem umas pessoas espalhando que a Bíblia tem contradição. Tem contradição nas traduções, pode ser. Bom, inclusive tem uns dizendo que tem texto faltando. Texto faltando. Depende do códex. Bom, depois a gente vai ver isso. Mas aqui vocês vão ver o porquê que eu digo que proscuneu não é adorar. Vamos ver? Olha só. Aqui vocês entram no site, né? Aqui, por exemplo, é a Bíblia King James atualizada em português. Aí vocês vão ver aqui o local do livro, tá bom? Aí vamos para Mateus, que é um exemplo que eu uso muito para entender. Mateus, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, o versículo 2. Olha só aqui, ó. E indagaram onde estava aquele que é nascido rei dos judeus. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A palavra adorá-lo aqui, vamos ver se está correta. Então, alguns aqui falam que eis que eram alguns. Nesta tradução, ela está adequada. Olha só, no versículo 1. Após o nascimento de Jerusalém, Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios. Algumas versões vocês vão ver que digam magos. Magos vem da palavra bruxo. Magoi também é sábios. Então se entende que se eles vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém, foram ver o rei dos judeus, viu a estrela, eles estudaram a astrologia, os astros, para ver o tempo. Pegaram as profecias para ver onde o menino ia nascer, né? E aí você tem o interlinear aqui, tá bom? Tem o grego. E aqui você vai clicar em interlinear. É algo bem simples. Aqui no local do capítulo, você vai ver o verso 2, que é versículo por versículo. Tá bom? E aqui ele vai dizer, ó. Olha só. Do jeito que está aqui nesse negrito, tá bom? Aqui a tradução embaixo. Aqui a classificação, se é um pronome, se é você basta colocar em cima, ele vai dizer nominativo masculino plural. Ele é um verbo aqui,
Então está dizendo, né? Então legontes poestin hol ectes tei basileus rei ton iudaion endomen gar auntotou astera ente anatoli kai entomen proskinesai. Qual é o verbo? Proskinesai é proscuneu. Clica em cima. E vamos ver aqui que até aqui nas entradas de concordância ele vai botar prostraram-se. Outras vai dizer adorou. Por quê? Ela é uma palavra polissêmica. Então, tá aqui. Mas olha o que tem aqui na concordância inglesa. Prostrar-se. Tá vendo aqui, ó? Prostrar-se. Então, é prostrar-se ou adorar? Então, quando alguém vai construir um dicionário, tem a força da palavra. Né? Tem a força da palavra. O que é o mais forte aqui? Segundo este site, outros podem não seguir à risca isso. Pode ser o parecer do que o escritor quer também. Então, tem que tomar cuidado, vocês têm que tomar cuidado. Mas essa daqui segue, ó. Verbo é um verbo. Proskuneu é a pronúncia, né? Tem a pronúncia fonética. Proskuneu. Então, diz bem direitinho. Assim é que se escreve em grego. E o proskuneu é o quê? Fazer reverência a alguém. Mas é só a alguém, a qualquer um? Vamos ver que não. Eu me ajoelho para prestar homenagem e, em último caso, adoro. Quais são os casos? Vamos lá. Todo texto que vai falar que Deus é um e que somente ele deve ser adorado não pode deixar de fora dessa relevância, dessa explicação. Então, aqui vem o estudo de palavras, que é o que eu examino para fazer, mesmo em grego, as traduções. Né? A melhor explicação é só depois que eu passo por esse processo. Então, é uma análise seca. Você não pode chegar aqui e dizer, eu quero já provar isso. Aí é mais complicado. Você tem que ir, eu quero saber o que essa palavra nesse texto significa. Pronto. Proskineu, prosa em direção, e kineu, beijar. Então seria o quê? Propriamente beijar o chão. Então a pessoa se baixava, se lembra, sabem daquela reverência de uns japoneses, até hoje os japoneses fazem, aquela que se inclina, né? Junta os braços, posição de sentido, e se inclina. Aquilo é proskuneu. É o que ele está, em grego, querendo dizer. Então, ele vai dizer, em último caso, o quê? Adorar. Em que caso seria adoração? Você vai ver isso em Apocalipse, em todos os casos. Somente para o Eterno. E Yeshua, em Mateus capítulo 4, ele vai dizer lá, ao teu Deus adorarás, só a ele servirás. Servir ali é no sentido de culto, então algumas versões vão colocar culto, mas culto é mais evangélico, protestante, então servir é a melhor palavra ali. Mas só ao Eterno vai adorar. Qual é a palavra lá para adorar? Sebomai ou latreia. Né? Então vai ser direcionado para isso, somente para o Eterno. Em várias passagens, lá especificamente seria o verbo latreia. Então, é somente para o Eterno. Então, nem Yeshua diz, me adore. Não. Tá bom? Então, por quê? Homem. Aí vão ter as explicações cristãs. Ele veio como homem. Não tem dizendo que ele veio como homem. Todos reconheciam. As testemunhas oculares lá reconheciam eles como homem. Não que ele veio como homem. Né? Então, quando disseram aos apóstolos, quem você procura? Machia, ungido. Né? Prostrar-se, cair, prostrar-se para adorar de joelhos, fazer reverência, ou seja, em todos os sentidos aqui ele vai dar, mas sempre as palavras vai dizer, o próprio Paulo vai dizer, para nós existe só um Deus, ele não vai chamar Yeshua de Deus, né? Mas tem outro detalhe, essa é a palavra que quebra todo o significado, né? Então, é o que? Reverenciar, né? Vamos ver qual é a palavra que tem lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Né? Mas antes, vamos para João 1:1.
Só para vocês entenderem. Sugere a disposição de fazer os gestos físicos necessários de reverência. Então, nas Bíblias que vêm adorar para Jesus, está errado. As Bíblias estão erradas. Tá bom? Aí vai entrar aquilo. Mas não é uma palavra polissêmica? Mas Jesus não é homem? Como é que se adora um homem? Né? Então, quem não quer aceitar, vai arrumar desculpa, com certeza. João 1:1. João 1:1, aqui. Na sua Bíblia, na maioria das Almeidas, vem que verbo, tá aqui, ó. Logos seria verbo. E não é. Verbo é latim. Verbum, né? Então ele está dizendo aqui, enarque en logos. Em um princípio, né? Se eu colocar em um princípio, eu estou dizendo que pode ser na eternidade, em algum momento da eternidade, era a palavra. Em algum momento da eternidade era a palavra. Até aqui não está dizendo que é Yeshua. Lá no 14 é que vai ligar esta palavra. Mas se você pegar a Bíblia, interpreta a Bíblia, você vai pegar palavra, vai ver Logos, pega a Septuaginta, que é 200 anos antes de Yeshua, né, e dos apóstolos ali, e vai ver a palavra Logos lá no Tanar, né, em grego. E vai aparecer justamente em Salmos 119, verso 142, que a palavra é a Torá. Porque ela é equivalente a Davar e Melta em aramaico. Como é que eu sei disso? Tem outro site que ele mostra isso. Então, você tirando os espinhos, tem essas ferramentas aqui para vocês usarem. E Logos era com aqui, ó, ele não colocou, ele colocou um risquinho. Ele colocou Theon aqui, Theos aqui embaixo, mas isso é o artigo. Tá aqui, ó, arte. Por que ele não colocou? Tendência cristã. Tá bom? Eles não quiseram colocar. Mas eu vou aqui, clico. Ton. O que significa ton? Aqui, ó. Ton. Clico no grego aqui, no Strong, e ele vai dizer que é o artigo definido. Olha aqui. O artigo. Então, vejam. Ele tá. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ele traduzir para vocês. Aqui, o artigo. Aí ele diz, ó, originalmente corresponde ao artigo definido o T, né? Então, percebam que vocês podem vir aqui, ó, traduzir do inglês para o português. O que aqui está dizendo? Que é o artigo. O. Né? Então, o. A. Então, ali seria o quê? O Deus. O Theon. O Deus. Então, aqui seria com o Theon. Deus. Tem um artigo? Tem. E Theos. Cadê o artigo? Aqui. Não tem. Então, aqui claramente está dizendo o quê? Que este é o único Deus verdadeiro. Theon. Né? O Theon, dando o sentido de único, verdadeiro.
e conjunção aditiva. Agora vai falar de outro. E aí ele tira o artigo dizendo, ó, esse é Theos. Esse é Theos. E Theos era a palavra. Né? Então, aqui, Theos, ele vai colocar aqui, propriamente, é o quê? Olha só aqui embaixo. Elohim. Tá vendo aqui, ó? Elohim. Mais do que um deus, uma deusa, né? Vai ter várias citações. Tu és o filho de Theos, Deus. E aqui mais abaixo vocês vão ver nas ferramentas, mas é uma denominação geral de divindades aqui, ó, tá vendo? Então tem Atos 28:6, 1 Coríntios 8:4. Então Theos vai ser Moisés, vai ser o juiz de Israel, segundo o próprio Yeshua, vai ser os anjos, lá no Salmo, né? Vai ter menor um pouco foi feito pelo Elohim, né? Então Elohim, quando vem Adonai assim, aí só o eterno. No Brit Hadashah não vem a palavra nem em grego tetragrama, não vem em grego. Então de forma nenhuma vai dizer que é Deus. Mas eles, os escritores, usaram uma forma de o Deus criador, mas também usam esse termo de forma geral para todas as divindades, até Satã, o Deus desses séculos, o Elohim desses séculos, o Theos desse século. Então, como é que a gente mantendo pelas regrinhas? A Bíblia interpreta a Bíblia, né? Aí você pega esse texto, vai na Septuaginta, olha, compara e vê que o que eu estou falando aqui bate. Tanto dessa forma, Theon como Theos aparece no Tanakh, que é o que os cristãos conhecem como Antigo Testamento. Elohim era aquela palavra. No judaísmo, aí vem a cultura judaica, no judaísmo, a Torá é Elohim também. Né? Então, perceba. Por quê? Porque ela tem o poder de criar. Você e eu, como juízes, como autoridades, somos também. Então, ou Mateus ali, capítulo 2, versículo 2, ele está falando que aquele rei de Israel, aqui João está dizendo que ele é Elohim também. Mas o quê? Uma autoridade. Né? Uma autoridade. Então, você cria aqui, mas qual é a tradução geral que eles colocam? Deus. Então, isso dificulta para o entendimento das pessoas. Para quem não estuda, né, com certeza. Vamos para a última de hoje, para vocês entenderem, Hebreus 1:8. Olha só, Hebreus 1:8. Vamos ver o 4, que ele vai dizer assim. Portanto, superior, tendo se tornado para os anjos, ele era o quê? Um superior. Então, o Machia é superior aos anjos. Tudo bem. Mas é superior ao eterno? Não, vai ter que fazer uma prestação de contas. Então, ele não é superior ao eterno. O eterno é superior a ele. Aí, para defender os trinitários, para defender a trindade, eles vão ter que dizer, não existe nessa trindade, não existe maior ou menor. Mas vão ter que dizer, fazendo um baralho, um embaraçado deles lá, para dizer que segunda carne é. Né? Mas vão ter que querer colocar segunda carne, onipresença, onipotência e onisciência no Machia. Não existe. Né? O Machia não sabe nem um dia da volta dele. O que acontece aqui? Então, ele está dizendo aqui, tendo se tornado superior aos anjos, além deles herdou um nome. Ele herdou um nome. 5. Para o qual, de fato, ele disse, ver dos anjos. Vocês, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Olha só. Ego exomai. Tem muitos defendendo que, pelo fato de dizer somente ego eimi,
o 8 aqui, ego eimi já é constatado que é o eu sou, né? Mas eu sou, até Gabriel disse isso. O centurião disse isso, né? Então, aqui eu estou para falar sobre essas falácias, né? E tem mais um texto que é o Cúrios, né? Muitos querem defender que Cúrios, por dizer que é Cúrios, até César foi, né? Então, há, entretanto, o filho, um trono de vocês, o Deus, e a, para a idade de todos, aionos kai re, rábidos teis, intentos rabens de Basilai. Sou. O que ele está dizendo aqui? Ó? Theos. A gente já viu que Theos é Elohim. Então, se está se referindo ao filho, há, entretanto, o filho, o trono subsiste. Ele é Elohim, ele é autoridade, né? Então, ele é Elohim. Agora vamos ver como é que está em português, né? Hebreus aqui, King James atualizado 1:8. Ele vai dizer assim, ó, 1:8. Entretanto, a respeito do filho revela: o teu trono, ó Deus, tá vendo? É Theos, ou autoridade, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é o bastão de justiça. Aqui você pode explicar da seguinte forma: o versículo está falando do eterno, então ele, sendo o filho, é o representante do eterno. Ponto. É a mesma coisa de Apocalipse 1:8. Ali é o eterno mesmo, falando. Mais à frente vai falar do Mashiach. Mas tem essa questão de Cúrios ter sido chamado até de César. Atos 25, né? Não me lembro agora o versículo, mas em outro vídeo a gente fala sobre isso. Então, é isso, gente. Vocês analisando, vocês dão para entender que não tem cabimento de chamar Yeshua de Deus. Ele mesmo, os escritores deixam claro que não é assim. Shalom, shalom, lehitraot.